Agentes de IA, o que é, como criar e como que você consegue ganhar de 2 a 10 mil reais com um único agente de IA que você pode replicar para N clientes, na melhor estratégia copiar, colar e adaptar. Nós iremos aqui então criar um passo a passo simples e objetivo para que você consiga criar o seu próximo agente de IA nessa ferramenta que eu vou mostrar aqui para você logo mais. Mas antes da gente começar, o que seria um agente de IA? Um agente de IA, de acordo com esse livro aqui, Artificial Intelligence, a Modern Approach, ou uma abordagem moderna da inteligência artificial, basicamente qualquer coisa que pode ser percebida dentro do ambiente através de sensores e que podem atuar sobre atuadores. No exemplo do próprio livro, um próprio aspirador de pó, ele poderia ser um agente de IA, já que esse aspirador de pó, se ele fosse dotado de sensores, ele poderia se deslocar até a sujeira. Bastante sugestivo e, aliás, já temos então vários agentes de IA. E essa ideia, ela não é exatamente tão antiga. Ela ganhou muita força com a inteligência artificial, o que dá a possibilidade de você criar múltiplos agentes inteligentes através de prompts. E o que seriam os agentes mais comuns que você pode criar hoje? Hoje existem duas categorias bastante comuns, mas não se limitam apenas a essas daqui. São a primeira, chatbot, e segundo, automação. E as ferramentas mais modernas e atuais para você criar hoje esses agentes de inteligência artificial seriam hoje as comerciais, Chatbase, Zara, Amake e tantas outras, mas temos também as open source, que são gratuitas e você pode utilizar aqui à sua vontade e até utilizar comercialmente ganhando dinheiro com isso. Eu cito a DeFi, a Flowise e a N8N. E dentro dessas três aqui, eu utilizo a N8N. E por que você deveria utilizar a N8N, que é a que eu recomendo, ao invés dessas outras que talvez você já tenha visto por aí? Bom, a minha percepção é que a DeFi, a Flowise, por exemplo, são ferramentas muito boas, elas vão entregar tudo o que você precisa para criar um agente, exceto a parte de integração. O que eu quero dizer com isso é que quando ela tem que fazer algum tipo de integração ou função, como por exemplo, um agendamento integrado ao Google Calendário, ou então uma geração de boleto, ou então alguma coisa relacionada ao Pix, você vai ter que, por fora, criar toda uma API, talvez até com código, só que o N8N, além de incorporar essa parte de agentes de IA de uma forma bastante fácil, ele já faz essa outra parte de integração. Então, a minha pergunta é, por que ficar misturando ferramentas e aprendendo milhares de técnicas aí, sendo que uma já resolve tudo muito bem, obrigado. Claro que não exatamente tudo, mas digamos 99% dos problemas iniciais você já consegue resolver com o N8N. E quais os tipos de agentes mais comuns e que eu ganho de 2 a 10 mil reais com eles? Hoje a gente está fornecendo esses tipos de agentes inteligentes, que são agentes de SDR ou agentes de pré-venda e qualificação. Se você eventualmente quer fazer, por exemplo, um curso de inglês, e você passa ali pelo WhatsApp, chama, faz alguma coisa, você passa por um SDR para saber exatamente qual curso você quer fazer, qual plano que encaixa, ou então se você quer fazer eventualmente um procedimento de estética, procedimento com um dentista, você precisa passar por um SDR e depois, na sequência, fazer um agendamento e até um suporte ao produto ou curso. E essas três atividades aqui, que são agentes de IA, mais especificamente chatbots, eles ocupam aí 90% das atividades das empresas de hoje, já que todas as empresas precisam ter seu Instagram, seu WhatsApp, precisam ter a sua presença online. Então isso cria um vasto campo de trabalho para você, que basicamente ninguém está preocupado hoje em atender, ok? E agora nós vamos passar um passo a passo prático de como criar esse agente de IA na ferramenta minha favorita, que é a N8N. O N8N, como eu disse, é uma das ferramentas mais completas e ele também já tem essa parte de agentes de IA. Tudo que você precisa é adicionar então um nó aqui chamado Advanced EA, que esse nó aqui, ou esse conjunto de ferramentas, ele basicamente é um conjunto de ferramentas que vai trazer algumas categorias de agentes prontos para você só copiar, colar e adaptar. Ele tem aqui o agente genérico, ele também tem outros tipos de agente, como o classificador de perguntas e respostas, análise de sentimentos, sumarização, classificação de textos. O agente mais comum que você poderia utilizar é o agente chamado IA Agent, que ele é um agente de
ferramentas, mas que você também pode colocar aqui como um agente conversacional. O que seria o agente conversacional? O próprio nome já diz, é um agente que ele vai conversar, realizando então um chatbot integrado com uma ferramenta como, por exemplo, o WhatsApp, que aliás eu ensino aqui dentro da nossa formação, beleza? Os links estão aqui abaixo. Dentro do N8N você tem então dois botões aqui abaixo para você simular o seu fluxo como um fluxo manual de entrada para o chatbot, ou seja, um fluxo que poderia ser uma leitura de uma planilha de Excel ou do Google Sheets, Google Drive, e também uma etapa aqui de teste. Essa janelinha de teste, quando você clica aqui em chat, você pode falar com o seu agente de IA, mas não é o caso ainda, porque a gente precisa adicionar um modelo. Dentro dos vários aspectos do que é um agente de IA, ele precisa suportar um tipo de modelo de IA, de inteligência artificial, e hoje temos vários agentes de inteligência artificial aí disponíveis e até bem baratos, como o Anthropic e o OpenAI. A gente vai utilizar aqui o OpenAI e é claro que a gente não vai utilizar os agentes do OpenAI pronto, e você vai criar o seu próprio agente. Só que antes de você integrar, você precisa de uma conta na OpenAI, que para você fazer isso, basta você vir aqui na etapa de Dashboard, API Keys e gerar aqui uma nova API em que eu vou apagar logo na sequência, vou copiar esse número, clico aqui no Workflow, dou 2 cliques aqui no modelo, crio uma nova conta, colo aqui a minha API Key, salvo, testo, ficou verdinho, está funcionando. Na sequência, eu vou selecionar aqui qual é o modelo. Essas empresas de inteligência artificial, elas propõem vários modelos que são redes neurais com o melhor estilo Transformer aplicado, em que elas têm milhões e até bilhões de parâmetros e cada modelo possui uma quantidade específica de parâmetro ou então uma finalidade. Aqui na OpenAI, o modelo atual mais usado é o GPT-4 ou em que normalmente a gente coloca aqui uma temperatura de 0,7. A temperatura não é exatamente em graus centígrados, mas é o quanto o modelo pode, digamos, elocubrar na sua resposta ou pode ter liberdade para calcular a estatística. A melhor forma de pensar nesse quesito aqui e nesse número é que, se você estiver trabalhando com um agente de IA que vai fazer alguma análise jurídica, por exemplo, de um contrato ou de um processo, ele não pode ser tão criativo assim. Por isso, esse número eu recomendo que, se você estiver desenvolvendo algo do tipo, ser no máximo de 0,3. Ao ponto que, se você estiver criando, por exemplo, um sistema que gera conteúdo em função de várias ideias que estão numa planilha, você já pode ser um pouco mais criativo, então ficar ali entre o 0,7 e 1 é bastante saudável. Na sequência, eu venho e clico aqui no IA Prompt e adiciono aqui, talvez, uma mensagem de system. O que é a mensagem de system? É a mensagem que eu vou definir e vou programar o meu robô. Aqui é onde vai o dito Prompt Engineer, que você pode colocar basicamente o que você quiser aqui, ok? Eu vou apagar e vou colocar aqui, ó. Você é um assistente que me ajuda a ter ideias de novos conteúdos para o YouTube todos os dias. O meu canal fala sobre inteligência artificial, programação e mais. O que eu fiz aqui, eu dei um contexto para o nosso prompt e agora ele já está apto a começar a entender sobre o que ele deveria procurar como parâmetro dentro da rede neural dele. Maravilha? Bom, dito isso, vou salvar e a gente vai agora clicando então na ferramenta de chat. Eu vou colocar aqui simplesmente o olá e ele vai mostrar aqui então para a gente a mensagem que é a interação com o ChatGPT. Veja que ele está já não só respondendo um olá, mas também já adiantando a conversa em que ele pode explorar tópicos de como a IA está transformando o desenvolvimento de software, projetos de programação acessíveis para iniciante, em comparação de bibliotecas mais populares. E olha só que interessante, você ainda pode acoplar aqui essa análise a essa ferramenta de Google Search, para que ele possa buscar no Google, para quem já está falando
sobre esse assunto, que seriam as functions, que a gente não consegue exatamente tratar nesse vídeo aqui agora, a gente pode tratar no próximo vídeo, mas se você quiser saber como criar um agente IA com N8N do zero, com functions, com a OpenAI, tudo isso aqui dentro desse ambiente, o link está aqui na descrição. Eu também posso adicionar aqui a Wikipedia e tantas outras coisas. Vamos colocar aqui a Wikipedia só para não ficar vazio e vamos adicionar. Então, voltando aqui, ChatGPT, gostaria de falar sobre como os agentes IA estão mudando os negócios online. E ele vai, então, consultar a própria base da OpenAI e também a base da Wikipedia para que ele possa colocar aqui algumas possibilidades em que você pode continuar a sua conversa aqui dentro do ChatGPT. Mas é claro que você não vai deixar essa ferramenta aqui, que é um pouco mais complicada para o seu usuário utilizar, porque ela precisa clicar naquele chat. Então, o que você deve fazer? Você precisa integrar aquele agente agora ao mundo externo. E você pode escolher a ferramenta que for mais conveniente para você. Você pode colocar aquele agente dentro de um site, você pode colocar aquele agente, inclusive, dentro do WhatsApp, respondendo as mensagens que qualquer usuário enviar naquele número. Para isso, você pode utilizar uma automação parecida com essa daqui, em que ela recebe a mensagem, classifica o tipo de mensagem entre texto, áudio, imagem, sticker ou então outros tipos e passa para a sua inteligência artificial, que basicamente aqui você vai escolher o agente que você adicionou e você vai pegar agora aqui esse parâmetro vindo do nosso sistema aqui de agentes. Bom, isso aqui é só um passo a passo simples para você entender como que você deveria criar, só que se você agora quiser criar de fato um agente completo, entendendo todo o passo a passo do N8N, inclusive como integrar ele a outras ferramentas, como eu disse, Google Search, Google Sheets, Google Drive, Google Agendas, e-mails e esses outros tipos de ferramenta, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa clicar e conhecer um pouco mais da nossa formação com agentes de IA, que promove esse tipo de formação, não só com a OpenAI, mas também com a Anthropic e tantos outros modelos. Clica aqui no Saiba Mais ou então nas descrições para você entender um pouco mais. E se você estiver interessado em um tipo de conteúdo específico, deixa aqui também nos comentários para que a gente possa explorar e criar aqui dentro desse canal uma comunidade viva e atraente que se ajude uns aos outros.